Trabalhadores podem sacar quase 25 bilhões de reais do PIS/PASEP esquecidos nos bancos. Organização Mundial da Saúde divulga queda de mais de 20% nos casos de varíola dos macacos no mundo. TSE reafirma que eleitor vai ter que deixar celular com o mesário na hora da votação. Operação combate venda de cigarros eletrônicos e narguilés no camelódromo de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Passa de 20 o número de mortes provocadas por um ataque a uma estação ferroviária na Ucrânia. No Dia do Feirante, o exemplo do comércio familiar que oferece fartura com preços mais acessíveis. Prédio que está sendo construído na Austrália terá 182 metros de altura e 39 andares. E chegam a São Paulo 2 exposições virtuais do Mestre Monet. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que o eleitor que levar o celular ao local de votação no dia 2 de outubro deverá deixar o aparelho com o mesário. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi unânime. Na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros analisaram uma consulta feita pelo Partido União Brasil sobre o porte do celular na cabine de votação e a retenção do aparelho pelo mesário na hora do voto. O TSE determinou que quem levar o celular para o local da votação deverá deixar o aparelho com o mesário antes de entrar na cabine, ainda que o aparelho esteja desligado ou dentro da bolsa. O objetivo é garantir o sigilo do voto e a segurança do eleitor. A preocupação da coação no exercício do voto, ou seja, milícias exigindo que a pessoa vá com o celular e grave, não é nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado, indicado por determinada milícia. Há a questão da corrupção e há um terceiro grande problema, que são as fraudes. Digita um número não existente ou digita um número que seria para presidente no deputado e aí não aparece o número, não aparece o rosto e monta um determinado vídeo para tentar indicar que houve fraude ou houve problema nas urnas eletrônicas. O eleitor fica vulnerável se ele tem um instrumento que é benéfico a ele na vida em geral, mas que neste momento pode ser cobrado por alguém. Se não vai ser cobrado de um e vai ser cobrado do outro, a lei é igual para todo mundo. A medida não impede que o eleitor use o aplicativo e-título no dia da votação. Na prática, ele vai abrir o aplicativo, mostrar o celular para o mesário e deixar o aparelho antes de entrar na cabine. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que esclarecer a questão do uso do celular na votação foi uma demanda apresentada também pelos presidentes dos tribunais eleitorais nos estados e pelos comandantes das polícias militares, que pediram reforço nas campanhas educativas sobre o assunto para evitar conflitos. Se o eleitor se recusar a entregar o aparelho, estará cometendo crime eleitoral. Neste caso, o juiz eleitoral será chamado e a polícia militar será acionada para resolver a questão. Os ministros decidiram que vão alterar a resolução que trata da proibição do uso do celular na hora da votação para deixar o texto mais claro e evitar dúvidas e confusões no dia 2 de outubro. Antes do início da sessão, que respondeu à consulta, a ministra Carmen Lúcia tomou posse como membro efetivo da Corte Eleitoral. A ministra assume a vaga que era de Edson Fachin. Carmen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o TSE quando esteve à frente das eleições municipais em 2012. Agora ela volta à Corte Eleitoral em uma das 3 cadeiras destinadas ao Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje o ministro Alexandre de Moraes. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o candidato à reeleição pediu explicações sobre a operação da Polícia Federal autorizada pelo presidente do TSE e ministro do STF contra empresários acusados de defender um golpe de Estado. O presidente disse que está vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que sempre tem falado, tem se avolumado em cima destes empresários.
A Polícia Federal emitiu um alerta para uma nova modalidade de golpes que utilizam o celular da vítima para o roubo de dados pessoais e bancários. É o chamado golpe da mão fantasma. A fraude consiste em oferecer falsas atualizações e novos aplicativos para o aparelho celular da vítima. Com isso, os criminosos conseguem acesso ao gerenciamento do aparelho em tempo real, podendo roubar dados pessoais e realizar transações pelos aplicativos de bancos sem maiores dificuldades. De acordo com a Polícia Federal, estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham sido vítimas desse tipo de golpe no Brasil. Por isso, é preciso ficar atento a qualquer tipo de irregularidade. De acordo com especialistas em cibersegurança, além de ter aplicativos de segurança instalados nos dispositivos, é importante desconfiar de ligações com abordagens suspeitas e qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem, premiação ou forneça links desconhecidos. Também é preciso realizar a troca de senhas com frequência e ficar atento a qualquer movimentação bancária diferente. Em caso de suspeitas, entre em contato com o seu banco para obter esclarecimentos. O Comitê Técnico Operacional implementado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo definiu medidas sanitárias para a prevenção e o controle do surto de varíola dos macacos em estabelecimentos como restaurantes, supermercados, salões de beleza, academias e hotéis. O documento traz medidas de prevenção e orientações. A recomendação é que ações adotadas durante a pandemia de Covid-19, como higienização frequente de superfícies, disponibilização de álcool em gel 70% ou de pias com água e sabão para a lavagem das mãos, sejam reforçadas. Já a Secretaria Municipal da Educação orienta que os pais ou responsáveis não encaminhem os filhos à escola caso a criança apresente qualquer suspeita ou sintoma de monkeypox, como lesões na pele associadas ou não à febre, ínguas, cansaço e dores de cabeça, musculares e nas costas. E procurem imediatamente a unidade básica de saúde mais próxima para avaliação. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o total de casos da doença no Brasil já passou de 4 mil. O boletim mais recente do Ministério da Saúde sobre a monkeypox, atualizado na noite desta quarta-feira, mostrou que o país chegou a 4.144 casos confirmados após registrar mais de 1.000 novos diagnósticos em 10 dias. Em 15 de agosto, o Ministério contabilizava 2.985 infecções. A marca de 2.000 casos havia sido atingida em 5 de agosto. O primeiro paciente com varíola dos macacos no Brasil teve o diagnóstico confirmado no dia 8 de junho. O país já ultrapassou a Alemanha e se tornou o terceiro no mundo com mais infectados, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 16 mil casos, e da Espanha, com mais de 6 mil infectados. Há 8 laboratórios públicos realizando exames no país. Há mais de 4.600 exames de pacientes com suspeita da doença aguardando por resultado. São Paulo é o estado com o maior número de casos, 2.640. Em seguida aparecem Rio de Janeiro e Minas Gerais. Apenas o estado de Sergipe, Roraima e Amapá não têm diagnósticos confirmados da doença até o momento. E no mundo, o número de casos de varíola dos macacos caiu 21% na última semana em relação ao período anterior. E acontece semanas depois que a Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma emergência de saúde global. Até o momento, 98 países relataram mais de 45 mil casos desde o final de abril, sendo que 60% deles foram nas Américas e 38% na Europa. Um caso inédito de um homem infectado ao mesmo tempo pela varíola dos macacos, Covid e HIV foi registrado na Itália. Segundo médicos da Universidade de Catânia, o caso foi confirmado em julho. Depois que ele relatou sintomas provocados pelo coronavírus e pela varíola, fez um exame de sangue e descobriu que estava com as 3 doenças. O homem está em tratamento. Pesquisadores de Minas Gerais dizem que jogos de realidade virtual podem ajudar no tratamento de AVC, o acidente vascular cerebral. O sistema também tem sido usado em idosos para melhorar o desempenho da memória e coordenação motora. Indispensável nas atividades de lazer de crianças, adolescentes e jovens,
Os jogos virtuais agora estão se tornando coisa de adultos e idosos. Mas o uso de jogos digitais e de realidade virtual tem se mostrado eficiente também fora do setor de entretenimento. As brincadeiras são capazes de melhorar a qualidade de vida em idosos. Os games possibilitam desenvolver outras habilidades, como dirigir, voar, mergulhar, além da conexão com outros usuários. De acordo com pesquisadores, jogar games pode melhorar o desempenho da memória e a coordenação motora. Os jogos desenvolvidos para fins que vão além do entretenimento permitem que o cérebro do idoso fique mais ativo e, assim, melhore sua capacidade cognitiva, além de promover satisfação, felicidade e maior engajamento em suas tarefas. Alguns jogos são capazes até de prevenir a perda da memória. E agora a Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, também desenvolveu um sistema de treinamento utilizando a realidade virtual para pacientes que sofreram o acidente vascular cerebral. O objetivo é fortalecer a recuperação de membros comprometidos. O AVC pode comprometer a movimentação dos membros e está entre as principais causas de incapacidade no mundo. Os cientistas dizem que os resultados já mostram que são bons tratamentos de natureza fisioterápica e de reabilitação de usuários que sofreram AVC. E veja a seguir, bancos são investigados por supostas fraudes em cartões de crédito consignado. E ainda, no Dia do Feirante, o exemplo do comércio familiar que oferece fartura com preços mais acessíveis. A confiança do consumidor avançou em agosto com a melhora das expectativas. Foi a terceira alta seguida do indicador. Influenciado pela melhora das expectativas em relação aos próximos meses, o índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu 4,1 pontos na passagem de julho para agosto deste ano. Essa foi a terceira alta seguida e o indicador chegou a 83,6 pontos, em uma escala de 0 a 200 pontos. Em julho, a alta havia sido de meio ponto percentual para 79,5 pontos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a alta foi puxada pela melhor percepção dos consumidores em relação ao futuro. O índice de expectativas avançou 6 pontos e atingiu 92,6. Em relação às avaliações sobre o momento, o indicador que mede a satisfação dos consumidores sobre a situação econômica aumentou para 79,8 pontos, o melhor resultado desde março de 2020. Entre os quesitos que compõem o indicador, o melhor desempenho foi observado para a compra de bens duráveis, que subiu para 79 pontos, o maior nível desde dezembro de 2019. E hoje é o dia do feirante. Meus parabéns a todos. Verdade. É os nossos parabéns, né, Beatriz? Verdade. Poxa vida. É um trabalhador que, mesmo com toda a evolução dos supermercados, ele continua sendo muito requisitado em todos os cantos do Brasil. E em cidades do sul do país, por exemplo, destaque são as feiras da agricultura familiar, que mesmo não tendo a grandeza dos grandes centros, levam fartura e preços acessíveis para a banca. Acordar cedo para buscar as mercadorias na roça, limpar, montar a barraca e estar sempre pronto para atender. Assim é a vida dos feirantes da agricultura familiar, que comemoram com os demais em todo o país o Dia do Feirante neste dia 25 de agosto. Ela, que há mais de 30 anos, Ana Nery, está na feira, fala o que significa esse trabalho. Já sou feirante desde criança, que eu ia com meu pai, que ele fazia feira. Para mim é uma maravilha, porque era um sonho de criança que agora voltou e eu estou realizando. Aqui no sul do país, o mais tradicional são as feiras da agricultura familiar, em locais já pré-determinados, o que faz com que os consumidores já saibam ir diretamente aos produtos selecionados, que vêm direto da roça, fresquinhos, sem adição de agrotóxicos e o que é o melhor, que ajuda na saúde. Isso aqui foi extremamente importante. E primeiro que valoriza também o produto da nossa região, entendeu? E evita também o atravessador, que é outra coisa também que encarece os produtos. Eu, por exemplo, fui comprar ali o feijão, achei que era 12, ela me falou que é 10. Então, entendeu? E produto fresquinho, vindo da horta? Da horta, vindo na hora, entendeu?
e a turma muito atenciosa. Segundo os dados do último censo, 3,9 milhões de propriedades são classificadas como agricultura familiar e correspondem a 23% da área de todos os estabelecimentos rurais do país. E as feiras ajudam na venda e na divulgação dos seus produtos. É importante porque valoriza, né, o produtor rural e a gente se sente muito bem trazendo um produto de qualidade para o consumidor. Seja uma grande feira de centro com direito até caldo de cana e pastel ou as tradicionais familiares, o importante é investir nas frutas e verduras para uma alimentação mais saudável. Uma pesquisa mostrou que 76% dos beneficiários do Auxílio Brasil utilizam o recurso para comprar itens essenciais de alimentação e higiene pessoal. O benefício concedido pelo governo federal apareceu como uma luz no fim do túnel para diversas famílias que nos últimos meses vêm passando dificuldades para colocar a comida na mesa. Um levantamento realizado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio mostrou que mais de 70% dos beneficiários utilizam o recurso para realizar as compras do mês. Em agosto, a carne bovina, carne de frango, leites e derivados, além de produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal, são os itens mais presentes em carrinhos de supermercados de todo o Brasil. As parcelas de R$ 600 serão pagas até o mês de dezembro e no ano que vem o benefício volta a ser de R$ 400. Além do Auxílio Brasil, quase 6 milhões das mais de 20 milhões de famílias que recebem o recurso também receberam R$ 110 relativos ao Vale Gás. A Caixa Econômica Federal informou hoje que os trabalhadores podem consultar e solicitar o saque de valores relativos ao PIS/PASEP por meio do aplicativo do FGTS. De acordo com a instituição, mais de 10 milhões de pessoas têm valores a receber. A Caixa informou ainda que o valor a ser resgatado é de quase 25 bilhões de reais. Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público entre 1971 e 1988 tem direito aos recursos. 23 bancos serão investigados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por possíveis fraudes em cartões de crédito consignado. Segundo a denúncia, as instituições financeiras emitiram cartões sem autorização dos correntistas e aplicavam juros abusivos nas faturas de pagamento mínimo, descontados diretamente da folha de pagamento. Suspeitas preliminares apontaram que, ao contratar um empréstimo consignado, o cliente recebia um cartão de crédito e não era informado que o empréstimo recebido era lançado como saque no cartão e depositado em sua conta corrente. A investigação será comandada pela Secretaria Nacional do Consumidor. Para o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde foi feita a denúncia, essa prática pode levar ao superendividamento, já que o pagamento mínimo, feito por meio de desconto em folha, cobriria somente o valor dos juros de financiamento do saldo, impedindo assim a quitação do restante dos débitos. Atualmente existem mais de 4 milhões de cartões consignados ativos em todo o país. Diversas instituições financeiras realizaram pronunciamento por meio de suas assessorias de imprensa. Todas elas negaram as práticas expostas da denúncia e disseram agir dentro da legalidade. O volume das transações digitais no mundo deve aumentar 80% até 2025. Isso porque as carteiras digitais estão ganhando cada vez mais espaço na rotina dos indivíduos. O volume poderá chegar a quase 2 trilhões de transações por ano. A expectativa demonstrada no estudo mostra que até o final de 2023, este total deve quase triplicar. Esses dados se concretizam ao se tratar da população mais jovem, que utilizam cada vez mais as carteiras digitais. Segundo o estudo, 60% dos jovens de 18 a 24 anos confiam nas carteiras digitais. Esses dispositivos eletrônicos, que são uma espécie de versão digital da sua conta bancária, permitem que você faça transações eletrônicas com facilidade e rapidez. Assim, elas acabam substituindo a carteira física. Esse conceito de aplicativo já é tendência em países como a China, Coreia do Sul e Indonésia.
O motivo é que elas centralizam a maior parte das atividades online de seus usuários. No Brasil, a tendência tem criado forma cada vez mais expressiva. A chegada do Pix e a consolidação digital fizeram com que as transações digitais caíssem no gosto do público, aumentando assim a quantidade de pessoas que o utilizam. Essa centralização dos serviços, inegavelmente prática, não vem desacompanhada de riscos. Em caso de furto ou roubo, a ameaça vai muito além do próprio aparelho. Por outro lado, os especialistas dizem que a reclamação dos próprios usuários e os riscos em torno de sua utilização faz os aplicativos ficarem mais seguros e mais sofisticados, dificultando a vida do golpista e facilitando a do usuário. O PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos foi revisado. Segundo o Departamento de Comércio americano, caiu 0,6% e não 0,9%, como foi divulgado um mês atrás. Como o PIB do primeiro trimestre também caiu, significa que o país entrou em recessão técnica. Com o mercado esperando o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos amanhã, o dólar fechou próximo da estabilidade com uma leve queda de 0,01%, sendo vendido a R$ 5,11. E a Bolsa de Valores registrou alta de 0,56%, com 113.531 pontos. E o presidente Jair Bolsonaro ampliou de 30 para 35 anos o prazo dos financiamentos do programa Casa Verde e Amarela. A medida publicada no Diário Oficial de hoje também autoriza que os depósitos do Fundo de Garantia sejam utilizados como garantia das prestações. Jovens atletas de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, sonham com o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que vai acontecer em setembro em São Paulo. Mas para que consigam participar, eles vendem doces no semáforo. No jiu-jitsu, ela é conhecida como Gabi Pantaneira, atual campeã da Copa Pódio na categoria até 55 quilos, faixa azul, disputada no mês de junho em São Paulo. A jovem atleta de 15 anos conheceu as artes marciais aos 8. Primeiro foi o judô, depois o jiu-jitsu aos 10 anos. E pensar que o pai queria que ela fosse bailarina. Eu comprei as roupinhas, tudo, mas não ficou acho que nem 15 dias no balé, não deu certo não. Aí depois ela pediu para ir para as lutas, né? Começou no judô, aí ficou acho que 2 anos no judô, depois migrou para o jiu-jitsu, aí não parou mais. E o meu papel é investir, acreditar, investir e correr atrás. Foi justamente no pai que ela se inspirou. Salomão é professor de Muay Thai. A história da jovem atleta tem bem mais que uma tomada de rumo diferente dos movimentos delicados do balé. Tem perseverança, objetivo, medalhas conquistadas, sonho com pódios mundiais. E para isso, com a ajuda do pai e da avó, ela vende doces para os motoristas que passam pela Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, esquina com a Rua Padre João Cripa, nos 2 primeiros sábados do mês. Os recursos são para custear as viagens fora do estado. A ajuda que vem de tanta gente desconhecida e também de amigos é para a Gabi e mais outros 3 atletas que também são destaque no jiu-jitsu de Mato Grosso do Sul. O dinheiro para o próximo campeonato, que é o Pan-Americano em setembro, em São Paulo, já está garantido. No grupo seleto estão ainda a Duda Marruá, o Danilo Comedinha e o Miguel Bonani. Todos atletas de um projeto social, juntos nos treinos e na venda dos doces. Não tenho vergonha de fazer isso. Ao invés de eu ter vergonha, eu tenho agradecimento. Por meu pai, por minha avó sempre estar comigo. Eu agradeço todo mundo também, que já me ajudou, já parou aqui, me ajudou com o Pix e com o dinheiro também. Eu agradeço. E veja a seguir: Operação combate venda de cigarros eletrônicos e narguilés no camelódromo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E veja também, passa de 20 o número de mortes provocadas por um ataque a uma estação ferroviária na Ucrânia. A venda de cigarros eletrônicos e narguilés é proibida em todo o país,
Mas não é difícil encontrar estabelecimentos comercializando estes produtos. E nesta semana foi realizada uma ação no Camelódromo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde da CESAL, a ação no camelódromo não teve apreensões, mas caráter orientativo nesse primeiro momento. A fiscalização é algo frequente. Alguns locais foram fiscalizados, na verdade, com caráter orientativo nesse momento. Foi passada essa orientação para os comerciantes e a partir de agora, a partir dessa orientação, eles têm que cumprir imediatamente essa orientação, correndo o risco de sofrer uma penalidade pela vigilância sanitária, de acordo com o Código Sanitário do município. Com a lei de 2009, é importante então reforçar que não só o consumo em locais fechados é proibido, mas também a comercialização desse tipo de produto. Isso envolve tanto cigarros eletrônicos como essências de narguile, um comércio que vender tais mercadorias pode ter sanções administrativas pela vigilância sanitária. Então, quem tem nesses locais sendo vendido cigarro eletrônico, produtos para narguilha, essas essências, eles vão sofrer uma fiscalização pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, podendo ter o seu local interditado e multa que varia de R$100 a R$15 mil. O Hospital Universitário de Dourados, Mato Grosso do Sul, realizou uma programação para fortalecer o aleitamento materno. O tema deste ano é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. O mês de agosto foi designado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como Agosto Dourado, por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados realizou um ciclo de atividades relacionadas ao tema escolhido para 2022. Fortalecer a amamentação, educando e apoiando. O Agosto Dourado veio exatamente para a gente fazer essa sensibilização da nossa sociedade, da nossa comunidade, em relação à importância do aleitamento materno. Então, esse agosto também chamado de dourado, exatamente devido à importância desse laço entre a mãe, a criança e toda a rede de apoio, que é a família, a sociedade, os governantes, para que a gente possa realmente dar a essas crianças uma melhor oportunidade de vida ao serem amamentadas. E também o HU está proporcionando o 4º seminário, a 4ª Semana Mundial de Aleitamento Materno, onde a gente está trazendo profissionais para falarem sobre o tema, para que a gente possa sensibilizar também os nossos profissionais, para que todos tenham vontade e gosto pela amamentação. Então, esse é um momento de sensibilização, inclusive de nós que somos a chamada prata da casa. Amamentar pode reduzir os riscos da criança desenvolver diversas doenças, como anemia, por exemplo, além de proporcionar para o bebê maior contato com a mãe, melhorar a digestão e minimizar as cólicas. Desenvolve a inteligência quanto maior o tempo de amamentação. Reduz o risco de doenças alérgicas. Diminui as chances de desenvolver linfoma. Estimula e fortalece a arcada dentária. Previne contra doenças contagiosas como a diarreia. Da mesma forma, contribui para que a mãe tenha menores chances de ter câncer de útero e ovários e ainda diminui o sangramento no pós-parto, acelera a perda de peso, reduz a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio, evita a osteoporose, protege contra doenças cardiovasculares como o infarto. A campanha também incentiva as mães que têm leite excedente a doarem ao banco de leite, que fica no próprio hospital universitário. Hoje, o estoque é considerado razoável e só consegue atender a demanda interna da unidade hospitalar. As doações são importantes para que se possa atender às necessidades externas. Bom, essa mãe não precisa nem vir aqui ao HU, ela faz o contato conosco através do 3410-3002, que é o número do nosso telefone e também nosso WhatsApp. E a gente fazendo esse contato, nós vamos até a residência da mãe fazer uma visita, cadastra, faz a orientação, leva o material e depois disso, uma vez por semana, a gente pode estar passando para coletar, recolher esse leite que ela conseguiu tirar durante aquela semana. Então, assim, a gente não consegue tirar o leite da mãe, mas a gente consegue fazer todas as orientações e ela, sim, com certeza, tem capacidade para fazer sozinha e ela pode fazer. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite humano. Basta ser saudável e não tomar medicamentos que interfiram na amamentação. Qualquer quantidade de leite humano doado pode ajudar os bebês internados e é fundamental para ampliar as chances de recuperação dos prematuros ou de baixo peso que estão internados em UTIs neonatais.
O presidente da Rússia aumentou o número de soldados do exército. A partir do dia 1º de janeiro, o efetivo vai passar dos 2 milhões de militares. A medida pode indicar as suspeitas de serviços de inteligência de governos como os Estados Unidos e o Reino Unido, de que a Rússia se prepara para uma guerra de maior duração na Ucrânia. E pelo menos 25 pessoas morreram e 31 ficaram feridas no ataque russo contra uma estação ferroviária no centro da Ucrânia na noite de ontem. Os bombardeios vieram depois do presidente Volodymyr Zelensky alertar que a Rússia poderia fazer algo muito cruel no feriado nacional mais importante da Ucrânia. A destruição está por toda parte na pequena cidade de Chaplain, de menos de 4 mil habitantes. Casas em chamas e olhar de desespero de quem sobreviveu ao ataque. O vilarejo fica perto da região do Donbás, que os russos tentam tomar por completo. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o ataque contra a estação e disse que o objetivo foi evitar que armas chegassem às forças ucranianas que lutam no leste do país. O Kremlin ainda garantiu que 200 soldados ucranianos foram mortos no ataque. A Ucrânia classificou de mentira e propaganda as informações dadas pela Rússia. Na madrugada, a Rússia também bombardeou um distrito da capital, Kiev. A ofensiva veio depois do presidente Volodymyr Zelensky alertar que a Rússia poderia fazer algo cruel no feriado nacional mais importante da Ucrânia. A alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, pediu que Putin suspenda os ataques na Ucrânia e reforçou a importância da desmilitarização da usina de Zaporizhia, a maior da Europa. A agência nuclear da Ucrânia alertou hoje que os 2 últimos reatores em funcionamento foram desconectados da rede elétrica do país, depois que incêndios danificaram linhas de energia nas proximidades. Mas o chefe da Agência de Energia Atômica da ONU trouxe uma boa notícia após se reunir com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele disse que russos e ucranianos estão próximos de um acordo que permita o acesso de inspetores internacionais à usina. A Justiça dos Estados Unidos pediu explicações e os motivos pelos quais os promotores fizeram um pedido de busca e apreensão na residência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início deste mês. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entregou a um juiz federal a versão editada dos argumentos usados pelos promotores para pedir a operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente Donald Trump, na Flórida, no último dia 8. O juiz Bruce Reinhardt, que conduz o processo, havia estabelecido o meio-dia desta quinta como a data limite para que o material fosse apresentado. Segundo o jornal The New York Times, os documentos foram entregues um pouco antes do prazo final e tem uma série de edições para proteger testemunhas de intimidações ou vinganças, caso os papéis se tornem públicos. O Departamento de Justiça se opõe à divulgação dos termos, alegando que isso vai atrapalhar o inquérito em curso. Há quase 2 semanas, o Departamento de Justiça divulgou o mandado de busca revelando que o ex-presidente está sendo investigado por 3 possíveis violações das leis dos Estados Unidos. A primeira suspeita recai sobre a lei de espionagem, que considera ilegal reter sem a autorização informações de segurança nacional que podem prejudicar os Estados Unidos ou auxiliar um adversário estrangeiro. A segunda violação é relacionada a um estatuto associado à remoção ilegal de materiais do governo. Já a terceira diz respeito a uma lei que torna crime a destruição ou ocultação de um documento para obstruir uma investigação do governo. A varredura resultou na recolhida de 11 conjuntos com 300 documentos sigilosos armazenados em cerca de 20 caixas, que teoricamente não deveriam estar na residência privada de um ex-presidente. O Movimento Popular de Libertação de Angola, do presidente do país, João Lourenço, venceu as eleições gerais com 51,07% dos votos. O resultado provisório foi anunciado pela Comissão Nacional Eleitoral.
O principal partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola, de Adalberto Costa Júnior, ficou em segundo lugar com 44,05%. Mas já no início da apuração dos votos, havia alegado que os dados não eram confiáveis. A vitória do partido governista prolonga para quase 5 décadas de governo contínuo. O fato curioso é que a conquista não seria uma novidade para Angola, já que desde a independência do país em 1975, o MPLA comanda o governo. Mas se engana quem acha que as eleições seriam aceitas facilmente. O partido opositor, também chamado de UNITA, classificou os primeiros resultados anunciados pela comissão como não confiáveis. Isso porque, segundo a própria comissão eleitoral, a capital do país, Luanda, votou de forma esmagadora a favor da UNITA. A divulgação prévia dos resultados irritou os jovens da capital, que se empenharam em buscar a primeira troca de partido da história da nova Constituição angolana. Os chefes partidários da oposição revelaram que a UNITA considera contestar o resultado das eleições porque ele não corresponde à realidade, alimentando temores de violência pós-eleitoral. E violência sempre esteve envolvido quando se trata desses dois lados políticos angolanos. A UNITA e o MPLA são rivais desde antes de Angola conquistar a independência. Os dois lados travaram uma guerra civil intermitente durante mais de 25 anos, na qual centenas de milhares de pessoas foram mortas. Um piloto belga-britânico de 17 anos bateu recorde ao ser o mais jovem a dar uma volta ao mundo em um voo solo. 5 meses e um dia depois de decolar da Bulgária em março, Rutherford voltou ao pequeno aeroporto perto da cidade de Radomir, a 1 hora da capital Sofia, para consolidar seu recorde. O voo percorreu 54 mil quilômetros em 221 horas no ar, passando por 30 países. Mas, para chegar ao feito, o jovem passou por adversidades, como temperaturas de até 48 graus, autorizações demoradas para poder voar e até mesmo falta de comida quando seu suplemento alimentar ficou encharcado de combustível. Mesmo antes de Rutherford começar a expedição em março, seus preparativos foram interrompidos pela invasão russa da Ucrânia, o que fez o piloto recalcular a rota e, em vez de sobrevoar a Rússia, desviando para o sul através do Paquistão, Índia, Coreia do Sul e Japão, voando por 10 horas sobre o Oceano Pacífico para chegar aos Estados Unidos. Vestido com um traje de aviador e um boné azul, o piloto disse que a viagem mostra que os jovens podem fazer a diferença. Basta seguirem seus próprios sonhos. A façanha de Mac Rutherford foi reconhecida pelo grupo Guinness World Records, com um certificado confirmando que ele havia batido o recorde, que antes era de um rapaz britânico de 18 anos. E veja a seguir, prédio que está sendo construído na Austrália terá 182 metros de altura e 39 andares. E ainda, chegam a São Paulo 2 exposições virtuais do Mestre Monet. A polícia realiza inspeção nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. A ação faz parte do ciclo de transparência eleitoral. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. Equipes da Polícia Federal estão aqui no Tribunal Superior Eleitoral desde segunda-feira, fazendo uma inspeção completa em todas as etapas do sistema de votação. Eles verificam os códigos-fonte e também os componentes internos da urna eletrônica. O objetivo é checar a integridade do software que opera o mais atual modelo da urna, que será utilizado nas eleições deste ano. A abertura dos códigos-fonte é uma atividade obrigatória realizada antes de cada eleição e faz parte do ciclo de transparência eleitoral. O código-fonte é um conjunto de comandos que, coordenados, operam a urna eletrônica. A equipe da Polícia Federal foi acompanhada dos técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e segue com a ação até sexta-feira.
Um local foi montado para realizar a inspeção, que também pode ser feita por representantes dos partidos, da OAB, das Forças Armadas e de universidades. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E agora o assunto é futebol. Pela Copa do Brasil, depois dos jogos emocionantes de ontem à noite, as partidas de volta pelas semifinais já têm data marcada. Após vencer a partida de ida com autoridade no Morumbi por 3-1, o Flamengo vai decidir a vaga na grande final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Maracanã, no dia 14 de setembro, às 9h45 da noite, pelo horário de Brasília. O vencedor saberá seu adversário da decisão no dia seguinte, 15 de setembro, quando Corinthians e Fluminense, que empataram por 2-2 na partida de ida da outra semifinal, resolverão um confronto na Neoquímica Arena, em São Paulo. Mas até lá, os 4 times têm compromissos importantes a fazer. Ainda vivos em 3 competições, Flamengo e São Paulo entram em campo 5 vezes antes de voltarem a se encontrar pela Copa do Brasil. O clube carioca disputa a semifinal da Copa Libertadores da América contra o Vélez Sarsfield. Já o tricolor paulista decide uma vaga na final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Corinthians e Fluminense jogam 3 vezes antes de decidirem a vaga na final do mata-mata. Os paulistas fazem um clássico majestoso pelo Brasileirão. Já o Fluminense, segundo colocado no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Palmeiras, líder do campeonato, neste sábado, no estádio do Maracanã. E estamos na contagem regressiva para a Copa do Mundo. Faltam 87 dias. Eu estou com pressa, hein? 87 dias para o início do torneio no Catar. No boletim Esquenta Catar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre a economia do país sede. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Uma informação que poucos sabem sobre o Catar é que ele é considerado o país mais rico do mundo desde 2017. Eu mesmo não sabia. Segundo dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o produto interno bruto era de mais de 50.800 dólares per capita ao ano em 2020. Um dos principais motivos para isso são as reservas de gás natural do país, o principal exportador deste produto no mundo. O Catar também tem diversas jazidas de petróleo, ampliando seu papel na economia global e as fontes de renda. Isso também se reflete em sua infraestrutura, conhecida por empreendimentos de alto padrão. Mas em extensão territorial, o país é um dos menores do mundo e ocupa a posição de número 167 em tamanho. É isso aí, faltam 87 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. O avanço da tecnologia tem proporcionado coisas incríveis para a população. E seguindo essa lógica, o anúncio da construção do maior prédio do mundo, feito de madeira, chamou a atenção. O arranha-céu sustentável, que terá 182 metros de altura e 39 andares, combinará madeira e outros materiais em sua estrutura para abrigar a sede da empresa de software Atlassian, em Sydney, na Austrália. A torre, que terá a sua utilização mista, contará com uma área de 75 mil metros quadrados. Isso porque, além da empresa de software, o prédio também abrigará um hotel e algumas lojas de varejo. A edificação será feita com um alto nível de certificação ambiental. Além disso, utilizará madeira laminada cruzada e um exoesqueleto de aço, que será utilizado nos andares superiores. O projeto visa limitar as emissões de dióxido de carbono durante a construção a menos da metade das emissões que são liberadas na construção de um edifício convencional. Depois de pronta, as empresas que tocam o projeto esperam que a torre seja alimentada por energia 100% renovável. Segundo as empreiteiras, o projeto deve ser concluído em 2026. As exposições Monet à Beira d'Água e Monet Le Rêve chegam a São Paulo com projeções de quadros do pintor francês e os ingressos já começaram a ser vendidos. Vendida como a maior exposição multimídia de Claude Monet, a mostra Monet à Beira d'Água não tem nenhum quadro real do pintor, apenas obras projetadas.
Ou melhor, apenas não. Serão 285 obras projetadas em animações 2D e 3D de um dos maiores nomes do impressionismo em 4.000 quadrados, numa experiência que busca ser em 360 graus e cenário para cliques e vídeos. O local dessa mostra imersiva terá início apenas em 21 de outubro e acontecerá no Parque Vila Lobos, com entradas que custam a partir de R$ 30. Já a segunda mostra, chamada Monet Le Rêve, terá abertura semana que vem, dia 1º de setembro, com a diferença de que serão cerca de 150 obras do impressionista expostas em composições audiovisuais espalhadas em 8 ambientes, somando 1.600 metros quadrados, no espaço Rise, em Alphaville, ingressos a partir de R$ 70. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da Volta da Vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos a eles. No dia de hoje, 28 pessoas curadas e o total, 28.940 curados. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.